Estamos de volta. Talvez uma coisa mais documental, mais histórica, mas eu estou falando em termos de contemporaneidade mesmo. Quem não viveu a época dos grandes festivais, como eu vivi, tem agora a oportunidade de apreciar esse momento que eu diria sensacional, emblemático, sei lá, vou adjetivar isso de todas as formas. Esse momento da nossa música, assistindo um documentário Uma Noite em 67. Eu sei que está sendo muito insensado, muito, enfim, veiculada essa história desse documentário. Você sabe que eu tenho paixão por documentários e é sobre essa preciosidade que eu converso agora com os diretores Ricardo Calil e Renato Terra. Obrigado, Ricardo, obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigado a você por receber a gente. Para com esse negócio, imagina. Você me disse que trabalha na Trip, né? Eu trabalho na Trip. Então vamos mandar um beijo para a redação da Trip, que sempre foi tão carinhosa comigo. Ó. Turma, um beijo. Obrigado. Bom, nós, na verdade, separamos depoimentos. Se não me engano, foram 4 para ilustrar a nossa conversa. Então, antes de a gente abrir a boca para dizer qualquer coisa, vamos assistir o primeiro depoimento? Perfeito. Então, vamos lá, rodou. Eu achei que os festivais poderiam ser organizados como os espetáculos de luta livre. Você vai perguntar, pô, como espetáculo de luta livre? É claro, tem que ter o mocinho, tem que ter o bandido, tem que ter o pai da moça, tem que ter tudo. Mais ou menos, a filosofia na minha cabeça era mais ou menos assim. Meu querido amigo Paulinho Machado de Carvalho, esse cara que me levou para a Record, ele que me convenceu, eu estava assinando com a Excelsior na época. Foi um erro de estratégia brutal meu, mas ele me convenceu. E eu fui lá para a Record na época, né? Uhum. Era isso mesmo, criança? A história era essa mesmo? Você sabe que eram tempos muito exaltados, né? Estava vivendo sob ditadura militar e cada posição era uma posição política. Então, o Paulinho Machado de Carvalho, nesse depoimento, fala que ele usou essas paixões dessa época para selecionar os intérpretes desse festival para o público reagir de uma maneira como se fosse uma luta livre mesmo. O Chico era o mocinho, ele colocava os intérpretes de maneira que despertasse essa paixão do público. Qualquer pessoa que tivesse guitarra elétrica era o bandido, estou incluído nessa história, inclusive. Algumas partes do documentário estão sendo passadas agora aí. Você não falou nada até agora, né, Ricardo? Ô, Rony, a gente está sendo entrevistado por você, mas na verdade a nossa vontade era te entrevistar, né? Porque você participou desse festival, né? Queria que você contasse um pouco como é que foi. Para mim foi péssimo, foi uma das piores emoções da minha vida, foi um desastre, foi uma coisa que durante muito tempo eu queria me esquecer, mas acabei publicando na minha revista, eu tenho uma revista, Avon, e eu fiz o encerramento de edição da anterior, a antepassada, não a última, a penúltima revista, o penúltimo número, em que eu falei dessa história que eu tinha vivido lá. Eu estava defendendo uma música, eu me lembro que muita gente, o Zusa, que é meu querido amigo, e na época o Manga também, disse, que música boa, que música interessante, acho que ela vai ter um futuro muito bom, etc., no festival. Paulinho tinha me convencido, eu não queria fazer de jeito nenhum, porque eu tinha cabelo grande, eu tocava guitarra elétrica. E havia esse patrulhamento que não era ideológico, era comportamental. Eu jamais fiz parte da Jovem Guarda, mas as pessoas me inseriram nessa história, porque eu surgi naquela mesma época, né? Então e pior, porque quem tinha eventualmente alguma formação acadêmica, que era o meu caso, era brutalmente patrulhado. Aí era uma coisa medonha. E era uma coisa de dicotomia mesmo, era maniqueísmo puro. Ou você é de esquerda, como é hoje, ou você é de extrema direita. Não tinha meio termo nisso. E o bobão aqui acaba sendo convencido pelo Paulinho de novo, vai para o palco, se apresenta. Eu estava indo bem, a coisa estava indo bem. Daqui a pouco entra o compositor de smoking descalço atrás de mim. Foi uma das vaias mais estrepitosas da história da música popular. Quer dizer, as pessoas falam muito do Sérgio Ricardo com o Beto Bom de Bola, mas a coisa foi muito feia. Eu fui vaiado de pé. Eu queria morrer. É uma coisa insuportável. A vaia é uma coisa que eu não consigo administrar até hoje na minha vida. E qual que era a ideia do Imperial ao entrar lá? Era fazer polêmica, é isso? Com toda certeza. Porque, na verdade,
ele era muito talentoso e ele tinha um marketing às avessas. A Praça, que foi um grande hit que eu gravei, ele contratou uma pessoa para dizer que a música não era dele, tinha sido roubada. E era dele mesmo. Ou seja, a ideia era polemizar, a ideia era criar alguma coisa. Então, marketing às avessas. E que para ele deu certo. Para mim, não. Não é? Mas tem mais uma outra história para a gente ver aí. Rodou. Você estava com um pouco de medo ao entrar em cena? Você sabe, hoje eu entrei bem mais calmo. Aliás, hoje eu entrei calmo. Semana passada eu estava assim ligeiramente nervoso, mas hoje eu estava bem mais calmo. Você sabia que havia uma torcida organizada para vaiar você? Não, isso eu não sabia. Se soubesse, não tinha ido, eu acho. Se soubesse, não tinha ido, então tinha organizado uma para tinha que fazer alguma coisa, né? Nasceu Maria, quando a folia perdia a noite, ganhava o dia. Roberto talvez não soubesse que havia uma torcida organizada, mas todos nós que não estávamos inseridos na proposta de música popular brasileira, aspas, de música popular brasileira, que a música que está nesse país é popular e é do Brasil, mas que não tivéssemos um tratamento acústico, de baixo acústico, de violão, éramos execrados por esse público que lá estava. Claro. E que hoje me incensam tanto e que hoje festejam tanto esse programa como referência, tudo. Só pau eu levei, cara. Eu apanhei o tempo inteiro, a vida inteira, da mídia que eu lia, da mídia que eu assistia. Quer dizer, isso é uma coisa que para mim foi de uma crueldade, uma perversidade monumental. Roberto não sabia que tinha torcida organizada, mas que ele ia ser vaiado, sabia. Todos nós sabíamos que íamos apanhar, porque nós estávamos inseridos num tipo de comportamento político e ideológico da época. Claro. Não tinha a ver com a música, né? Não é que as pessoas não gostavam da música. O cantor chegava no palco, tinha essa história por trás do rock and roll, do cabelo comprido, da guitarra, automaticamente já era vaiado, né? Exatamente. Quer dizer, era muito político, muito ideológico, como você estava dizendo mesmo, assim. Às vezes não davam nem chance deles conseguirem cantar a música. O Roberto, nesse festival, cantou um samba, né? E cantou um samba com uma letra triste, até um pouco social a letra, assim. E mesmo assim, as pessoas vaiaram o ídolo da Jovem Guarda, né? Eu cantei uma marcha rancho, não me deixaram também. Olha, esse papo tá tão entusiasmado. Ô, bonitão, vou te pedir um favor. Amarra a sua bonitinha na poltrona, nós vamos para um break. Voltamos já e vamos contar mais dessa história. Viu como eu tô inflamado e sofrido? Vou ficar pior se você me deixar na mão. Não muda de canal. Eu volto já com o Ricardo e com o Renato. Espera aí. Estamos de volta com essa história desse documentário impecável, Uma Noite de 67, com os diretores desse documentário de primeira grandeza. E já vamos começar, para não perder muito tempo, porque tem que correr mesmo, mostrar mais um VT. Rodou. Cantar de smoking. E em 67, para mim, ninguém avisou que não era assim. Eu fui lá cantar com o meu smoking e eles estavam lá todos fantasiados e tal. Então, é claro, eu fiquei com a cara cara de smoking, pô. Ao lado do Caetano, do Júlio, todos com aqueles cabelos. Você vê que a patrulha era comportamental, era ideológica, política, comportamental. E eu, humilde, que fazia parte da esquerda escocesa, porque a gente só tomava uísque 12 anos nas coberturas de Ipanema, eu sou carioca, ou da esquerda francesa, que a gente só tomava Dom Perignon, quer dizer, todos os burgueses de esquerda, como era o meu caso inclusive, alijados de um processo desse aí, um pouco estava ligando se minha música tinha sido censurada ou não. A história era pau nele porque ele tem cabelo comprido. Exato. E porque toca guitarra elétrica. Isso é um horror. E nesse festival tem uma ruptura nesse sentido, né? Quando o Caetano e o Gil entram ali com Alegria, Alegria e o Domingo no Parque, que entram vaiados por estarem com os cabeludos ali, o Caetano com os Beat Boys e o Gilberto Gil com os Mutantes, eles entram vaiados, mas
conseguem reverter o público e aquilo ali se torna, nesse festival, a semente do que viria a ser depois o tropicalismo. Exatamente. E eu me envolvi com essa turma, porque eu que lancei Mutantes. Dei o nome para eles. Você batizou, né? Foi, batizei e inventei, e botei os 3 para tocar no meu programa. Ninguém queria. Achava um horror, uma tralha aquilo. Foi uma luta. Fui pedir para Paulinho Machado de Carvalho para ele interferir, para os meninos se apresentarem no meu programa. Então, e os Beach Boys me acompanhavam. Você vê, essa jogada foi por parte do Gilberto Gil, que esse é um craque de primeira grandeza, de fundir. Ele era respeitadíssimo como um dos baluartes da MPB e não quis passar em branco essa coisa contemporânea. Ele trouxe a música eletrônica associada à MPB. É o que existe hoje. E é engraçado que 2 meses antes desse festival teve uma passeata que ficou conhecida como passeata contra as guitarras elétricas. Exatamente, né? E o Gilberto Gil participou dessa passeata e estava 2 meses depois participando do festival com guitarra. Aí está. Até fala no filme pra gente que ele teve um ataque de pânico nesse dia. O Paulinho Machado de Carvalho teve que buscar ele em casa, dar banho nele, o Paulinho vestiu as meias dele e levou ele para cantar lá com os Mutantes. Isso não existe mais. Imagina o dono de emissor de televisão fazer isso. Mas tem mais um último depoimento. Vamos dar uma olhada. Todo mundo correndo ali, era uma corrida. Então, lógico que a competitividade ia... Mas isso faz parte do festival, fazia parte, isso aumentava o Ibope. As pessoas apostavam, eu me lembro de gente xingando na rua, olha, aquele ponteio vai perder, porque eu apostei não sei quanto na música do Caetano, você vai perder, você vai se danar. E o outro dizia assim, apostei em você, não vai perder não, porque eu não sei o que, tem uma grana. Sabe essa coisa? Você vira uma espécie de cavalo. Era uma maluquice. Essa concorrência, essa doideira, né? Era um fla-flu, né, Era um fla-flu. Eu quero que vocês me falem da importância desse festival, especificamente para a música popular brasileira, já que nós sempre tivemos muitos festivais, eu falei com vocês, inclusive, em off. A vida se resumia em festivais de música naquela época, né? Mas esse, eu acho, foi o mais emblemático. Foi o mais importante porque, assim, não só pela qualidade das músicas, você vai ver o primeiro colocado, Ponteio, depois o Domingo no Parque, Roda Viva, só coisa Alegria, Alegria. Olha a alegria aí. Os 4 primeiros colocados eram fantásticos. E são fantásticos até hoje. São até hoje. E tem essa ruptura trazida pelo tropicalismo nesse festival que um pouco redivide a música brasileira, né? É um festival que representa uma ruptura não só musical, né, mas de comportamento, de aceitar a guitarra, política também, porque o Caetano fala no filme que foi uma atitude política ali colocar a guitarra para cantar aquela música também, do Alegria, Alegria. Então é um festival que vai muito além da música, apesar dessa qualidade musical que o Ricardo falou, é um festival que conta muito ali da década de 60, da cultura brasileira na década de 60. Antes dele tinha essa divisão, né, quer dizer, MPB e rock and roll. E daí chega nesse festival, o Caetano e Gil pode fazer, a gente pode juntar tudo isso. Os dois vetores, e isso provoca um curto-circuito na cabeça das pessoas. Foi o que eu disse. Eu acho que isso foi... e depois desse movimento, não surgiu nada, até hoje, nada. Pode ter certeza. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a você. A gente que agradece. Pena foi que um enorme prazer. Tão pouco tempo. Prazer meu, pode ter certeza. Olha, esses são os diretores desse documentário que eu recomendo do fundo do meu coração, porque ele faz parte da nossa história contemporânea, musical, e a nossa geração, mudou o comportamento do mundo numa revolução sem nenhum tiro, sem sangue, só com música. Uma Noite de 67, os diretores Ricardo Calil e Renato Terra aqui estão, a quem eu agradeço do fundo do coração mais uma vez. A gente agradece. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado.